Nós temos aqui uma maquete vertical da cidade de Babilônia, datada mais ou menos da época de 600 antes de Cristo. Nós vemos aqui Babilônia era uma cidade enorme. Para os dias da época, era uma megalópole a Babilônia. E como toda cidade da Síria, da Babilônia, daqueles impérios antigos, o centro da cidade, a parte mais importante, era essa aqui, o templo. Muitas pessoas pensam que o templo, e nesse caso específico, a Torre de Babel, muitas pessoas pensam que a Torre de Babel se tratava de uma torre circular, quando na verdade não era. As pesquisas arqueológicas mostram que os povos antigos construíam seus edifícios religiosos nesse formato, que é chamado de zigurate. Então, o zigurate era a construção religiosa dos antigos. No caso dos egípcios, não deixava de ser uma construção religiosa, mas a finalidade era servir como um sarcófago, como um túmulo para sepultar seus reis. Pelo menos esse é o pensamento mais comum entre os estudiosos, até que se prove o contrário. Então nós temos aqui a Babilônia, que é o segundo lugar mais citado em toda a Bíblia. O primeiro é Israel, Jerusalém, é o primeiro lugar. Em segundo lugar, o povo, a nação, a cidade, o país, o império mais citado na Bíblia é a Babilônia, dada a sua importância. Porém, não a sua importância benéfica, mas sim os prejuízos e males que foram criados e que foram propagados a partir da Babilônia. Por exemplo, quando nós lemos o texto de Apocalipse, em que a Babilônia é citada, talvez algumas pessoas se perguntem: por que é que a Babilônia é citada no Apocalipse, se mesmo na época em que o Apocalipse foi escrito, a Babilônia como nação, como país, já não existia mais? Por quê? O texto de Apocalipse não está falando da cidade de Babilônia, mas sim dos preceitos, dos ensinos, da filosofia que foi criada aqui e que foi expandida, que se alastrou por toda a humanidade ao longo dos séculos. Então, se hoje nós não temos mais uma Babilônia física, nós, na nossa cultura, continuamos sofrendo a influência dessa Babilônia, dessa Babel em nossos dias. Então, pense sobre isso. Pense, reflita na sua vida sobre idolatria, reflita na sua vida sobre culto a Deus, reflita na sua vida sobre que tipo de vida você tem vivido com Deus. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Receba um grande abraço.